O que mudou do último trimestre para esse próximo? Bom, eu falhei de novo. Não foi a primeira vez que eu me prometi, que eu disse que eu ia cumprir coisas e não cumpri. Antes eu tinha um planejamento e me faltava ação. Então eu comecei a fazer. Só que sem ter um rumo, sem ter uma meta, um objetivo muito claro, não adiantava eu fazer, que eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia qual era o próximo passo. Então, nesse último trimestre, eu fiz sim algumas coisas, adotei alguns hábitos, incorporei na minha vida, mas ficou uma coisa muito solta. Então, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 30 de setembro, amanhã começa o último trimestre do ano. Então, eu resolvi estruturar todo um plano para esse último trimestre. E aí, eu juntei referências que eu tinha, metodologias que eu já usei, algumas que eu ainda não usei, e construí o meu plano para esse trimestre, que na verdade é um plano a longo prazo, é um plano de vida, com ênfase maior para os próximos 4 anos, quando eu vou 50. Então eu fiz a visão, como eu quero estar, quem eu quero ser, o que eu quero estar fazendo aos 50 anos e vim quebrando. Então, para daqui a 4 anos eu chegar naquele objetivo, o que é que eu tenho que fazer ano a ano? E mais do que isso, o que é que eu tenho que fazer nesse ano, nos próximos meses, nesse trimestre, semana a semana. E aí, chegando nesse trimestre, a gente acabou de começar a primavera, eu sou muito conectada com as estações do ano, com as fases lunares, enfim, é algo que não dá para eu desconsiderar no meu planejamento. Então, eu estou considerando que esse próximo trimestre, o trimestre da primavera, eu vou focar em 2 grandes áreas da minha vida. Eu considerei 4 como as principais a serem trabalhadas nesses próximos 4 anos, mas trazendo um pouco da metodologia do 1 ano em 12 semanas, eu vou considerar esse trimestre, que são as 12 semanas, e determinei 2 grandes objetivos para atingir, no caso, 31 de dezembro, começando amanhã, 1º de outubro. Na verdade, isso aí vai dar 13 semanas, mas eu considerei ali os primeiros dias ali de preparação e os últimos dias de avaliação. Então, na prática, serão 12 semanas. E aí, considerando o livro, quem não conhece e gosta, de planejamento, de produtividade e tal, eu super recomendo. Vou inclusive deixar link aqui na descrição para quem se interessar. Mas junto com ele, eu também estou trazendo princípios do modo caverna, que eu já fiz, porque eu costumo ter aquele foco inicial e depois disperso, principalmente a longo prazo, e por isso o 1 ano em 12 semanas estou investindo muito, muita energia, porque é uma metodologia que eu ainda não apliquei e faz muito sentido, não só para mim, não é à toa que o livro é um sucesso, porque nele a gente consegue visualizar um objetivo mais próximo, Nossas metas são mais tangíveis, são 3 meses, não é tão longa quanto um ano, como quando no início do ano a gente traça as metas, faz um planejamento ali em janeiro e geralmente chega em março, abril, a gente já nem lembra mais quais eram os objetivos e com certeza em dezembro quase nenhum a gente cumpriu. Às vezes vai chegando nessa época, outubro, nossa, o ano tá acabando, eu não fiz nada, e aí vai rever as metas e aí fica aquela loucura, aquela correria e geralmente quem atinge alguma meta é nesse fôlego final, nessa pressão. E, então, se a gente já quebra o ano em trimestres, a gente tem essa renovação 4 vezes no ano. É uma metodologia fantástica que eu vou testar agora. Não estou testando crua, como eu disse, eu estou adaptando para a minha realidade, como por exemplo questões do modo caverna, então estou inserindo micro hábitos que eu acho muito importante, que não necessariamente tem a ver com esses 2 objetivos que eu estou traçando para o trimestre, mas que estão conectados com a versão lá dos 50. Por exemplo, uma leitura diária, que é intrínseca do modo caverna, mas que não necessariamente tem a ver com as minhas metas de agora. Então é um hábito que eu quero já ir incorporando de agora, porque vai contribuir lá na Thaís dos 50, mais ou menos isso. E aí tenho metas flexíveis e aquelas que são inegociáveis, sendo que eu adotei essa estratégia, as inegociáveis realmente as que estão condizentes ali com o 31 de dezembro e as flexíveis aquelas que vão contribuir para os próximos ciclos de 12 semanas que vão chegar lá nos 4 anos.
E aí a gente vê a questão do nosso autoconhecimento mesmo para um planejamento. Porque, por exemplo, eu não posso desconsiderar a minha energia física, mental, que é variável ao longo do mês. Meu próprio ciclo feminino já me faz ter essa variação. Então, por exemplo, eu não posso considerar a semana pré-menstrual, onde eu fico mais lenta, o raciocínio mais lento, né? Minha energia mental, cognitiva mesmo, reduz. A física também, né? É como se o corpo ficasse mais pesado. O meu, né? Cada mulher reage de um jeito. Tem umas que alteram o humor, mas o meu eu sinto muito esse peso no corpo. Então, fisicamente, eu quero ficar ali mais quietinha, dá vontade de dormir mais. Então, eu não posso ir contra a minha natureza, ou eu não quero, eu escolho não ir, e me preservar, me respeitar e considerar que essa semana eu vou ter uma produtividade menor. Então eu não vou encher minha lista de tarefas e minha agenda de atividades, porque eu sei que eu não vou cumprir, e isso vai me frustrar. Então, sabendo que nessa semana é uma semana de pegar mais leve, no próprio planejamento já vai entrar uma semana mais leve. Assim como no pós-menstruação, eu costumo ficar mais enérgica, a cabeça fervilhando de ideias. É quando fico extremamente criativa, quando muitos projetos fervilham, enfim. Então, é uma semana de eu aproveitar mais para essa parte, tanto da execução como do mental mesmo, né? De ideias e criações e, enfim, eu tenho que respeitar isso. Que coincide, embora não seja coincidência, tanto com as fases lunares como as próprias estações. Na primavera, né, a gente tem os dias começam a ficar maiores, né, a gente fica mais solares, a gente quer desabrochar também e ser mais vista, né, aquela coisa toda preparando para o verão. Então é uma ótima fase, por exemplo, para aproveitar para essa exposição, para gravar vídeos, enfim, umas formiguinhas aqui. E no meu planejamento eu estou considerando então o meu glow up de primavera. Esse trimestre acaba no final de dezembro, que é quando está acabando a primavera, entrando o verão. E como eu disse, os últimos dias vão ser ali de avaliação, né, que seria o final da 13ª semana. E então, na prática mesmo, eu vou terminar muito próximo da primavera. Então, esse é o meu glow up de primavera. Considerando o trimestre passado, eu até tinha vindo fazer o vídeo aqui depois do susto da pressão alta e tal. Foi muito aquém do que eu esperava. Mas, como eu disse, considerando que eu estava completamente solta, deixar a vida me levar, ainda assim algumas coisas eu consegui incorporar. A própria caminhada, que não tem sido diária, mas tem acontecido, uma melhora na alimentação com muitos deslizes, porque meio que quando eu regulei ali a pressão, né, deu aquela relaxada, mas é algo assim que eu escolho continuar, me senti muito bem, não engordei, mas também não emagreci significativamente, mas em termos de pressão, né, estabilizou. Os exames laboratoriais todos deram muito bem, já houve assim uma surpresa até minha, porque eu achava que ia estar tudo estoporado e deu tudo muito bonitinho. O jejum intermitente tem raros dias que eu não cumpro, mas é algo assim que eu realmente incorporei, né? E na parte assim profissional, criei uma newsletter, a Florescer, e estou muito feliz com ela. Já vamos para a 6ª edição sem nenhuma falha. Como eu tinha comentado, eu tenho essa deficiência na constância, né? E é algo que me deixa assim muito feliz. Enfim, consultorias rolando, o reiki, autoaplicação do reiki que eu vinha falhando agora diariamente já está incorporado mesmo assim, acordo, já aplico meu reiki. São pequenas vitórias. Então, para esse próximo trimestre da primavera, eu considerei as duas grandes áreas do profissional e da saúde. Porque, por exemplo, a questão de relacionamentos, família, casamento e tal, eu considero que está bem equilibrado. Claro que a gente sempre tem coisas para melhorar, mas não tem nada assim muito gritante que precise ser ajustado e tal. A gente está num novo contexto familiar e ainda adaptando rotina e tudo mais, mas está super fluindo. E também nessa questão da saúde energética, né? Mental, emocional, espiritual, também está se encaminhando, está fluindo, não tem nada assim também muito gritante. Quer dizer, tem a meditação, que é algo que eu sinto falta, ainda não consegui incorporar
melhorar de todo, né, como eu gostaria, na frequência que eu gostaria, porque é algo que me traz muitos benefícios, mas então entra como uma atividade flexível. É algo que eu quero incorporar, mas que não está diretamente ligada com os meus objetivos do trimestre. Então, basicamente, o meu foco agora na primavera vai ser o profissional, né? Isso inclui a constância aqui no YouTube, tanto no canal de Rosas do Deserto. Eu estava no meio de uma série e interrompi, então eu quero não só voltar com ela, como voltar a postar semanalmente. Tem desafios que eu quero fazer, a publicação de um livro sobre Rosas do Deserto, tudo isso está no meu planejamento. Tem os objetivos das 12 semanas e cada 4 semanas, que seria o nosso mês normal, embora o livro nos faça desconstruir, né, essa ideia de mês em 30 dias, ainda não é algo que eu faço muito fácil. Então, eu estou considerando sim, em outubro, a minha meta para outubro, né, que seriam as 4 semanas de outubro, seria a publicação do meu livro de Rosas do Deserto. A meta principal para novembro, seriam as 4 semanas de novembro, um desafio que eu quero fazer com os apaixonados de Rosa do Deserto, de 30 dias, então seria o mês todo ali acompanhando no WhatsApp e tal. Enfim, eu acho que o vídeo já ficou longo. Eu vou fazer um segundo vídeo trazendo todo o planejamento em si, como eu fiz, como eu quebrei os 4 anos e como eu cheguei nos 4 ciclos trimestrais e como eu estabeleci as 12 semanas desse trimestre de primavera. Um novo ciclo, uma nova estação, um novo trimestre. O ano ainda não acabou. Em 3 meses a gente talvez não consiga mudar totalmente de vida, mas a gente consegue começar a mudar de vida. E esse é o foco, que já era o foco daquele vídeo, onde eu dizia que o meu objetivo principal, primordial, era melhorar um pouquinho a cada dia. E esse continua sendo o meu foco, o meu grande objetivo de vida, um pouquinho melhor a cada dia. Se você acha que, embora o ano esteja acabando, ainda dá tempo da gente se melhorar, me deixa saber. Bota aqui nos comentários, que o seu comentário com certeza também vai ajudar outras pessoas a fazerem de 2025 ainda um ano incrível. Não importa o que a gente ainda não fez, o importante é o que a gente ainda vai fazer. Um cheiro, bora aproveitar a primavera para a gente florir o nosso mundo e o nosso mundo interno. A gente se vê no nosso próximo vídeo.